Oi, pessoal, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo certo. A não ser por uma gripe leve que me pegou na semana passada e que deixou de lembrança uma tosse muito chata que faz a minha voz ficar assim mais rouca e falhada de vez em quando. Então, eu já começo esse episódio te dizendo isso. Essa não é a minha voz, ela tá bem diferente do normal, acho eu. É assim, pelo menos, que eu me ouço quando eu falo e de vez em quando ela falha. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Hoje eu queria falar principalmente com as pessoas que utilizam o final de semana para desacelerar, para parar um pouco, para fazer algo diferente, para descansar. E não necessariamente para as pessoas que trabalham ao final de semana, né? E às vezes trabalham quando não tem escolha, né? Porque são obrigados por todas as circunstâncias da vida. Mas hoje eu quero falar sobre como é que pequenos hábitos podem transformar o seu final de semana se você é do time que para, que desacelera, que descansa no final de semana, e como é que essa mudança que você pode fazer no final de semana está profundamente conectada com o autoconhecimento. Sabe quando chega o final de semana e, ao invés de descansar, a gente acaba se perdendo no caos ou numa lista interminável de tarefas? Me diz aí se você não conhece gente que tem listinha de tarefas para o final de semana e que segue aquilo à risca, começa de manhã cedinho e só termina no final do dia, cansadíssimas, super exauridas e nada descansadas para o começo da próxima semana. Ou então o contrário, chega no final de semana, a gente tenta relaxar, mas tem uma sensação de que tudo passou muito depressa, que o final de semana passou voando e a gente não conseguiu fazer nada de útil ou de prazeroso. Eu acho que isso é bem comum e pode ser bastante frustrante. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que talvez o pulo do gato, o segredo para transformar os seus finais de semana está nos pequenos hábitos. E eu não falo realmente de grandes mudanças, eu falo de ajustes simples que podem criar uma sensação de mais tempo, mais equilíbrio e, principalmente, mais presença. E isso tudo começa com um olhar mais profundo para si mesma, ou seja, com o autoconhecimento. Primeiro é importante entender o que realmente te faz bem nos finais de semana. Muitas vezes a gente acha que relaxar é não fazer nada, mas o que verdadeiramente traz descanso varia de pessoa para pessoa. Então, é importante que você entenda qual é a tua praia, o que você gosta de fazer nos finais de semana. O que você pensa assim, ai, que bom que hoje é sábado porque eu vou fazer isso. Algumas pessoas sentem que precisam de estar com os amigos, precisam de lazer com outras pessoas. Enquanto outras pessoas preferem um tempo sozinho, lendo um livro, assistindo um filme. Às vezes, pessoas que têm, de segunda a sexta, um contato muito grande com outras pessoas, com muito ruído, chega no final de semana, quer justamente o contrário. Pessoas que têm uma rotina mais solitária, às vezes querem estar com os amigos no final de semana. Por isso que eu disse que relaxar, trazer descanso é um conceito que varia de pessoa para pessoa e você precisa descobrir qual é o seu. Autoconhecimento é sobre descobrir isso também. O que recarrega a sua energia de verdade? E aqui entra a importância dos pequenos hábitos. Se observar durante a semana pode ser um excelente caminho. Me diz aí, quais foram os momentos em que você se sentiu mais sobrecarregada dessa semana que acabou? E o que te trouxe um pouco de alívio a essa sobrecarga toda? Identificar esses padrões é o primeiro passo para você criar hábitos intencionais. Por exemplo, se você percebe que durante a semana não tem tempo nenhum para si mesma, que tal você criar um ritual, um pequeno ritual no final de semana que vai te trazer essa reconexão? E pode ser o que você quiser.
É um momento de silêncio ao acordar, um ritual de skincare, um ritual de passear no parque, de acordar um pouco mais tarde ou acordar um pouco mais cedo. Cada um sabe de si. Além disso, a gente tem que falar sobre os famosos não negociáveis. Quem já me acompanha há mais tempo no meu canal do YouTube, no Instagram, sabe que eu falo muito sobre os não negociáveis, aquilo que é inegociável. Os não negociáveis são aquelas pequenas ações que, por menor que pareçam, fazem uma diferença gigante na sua sensação de bem-estar. E são coisas que você já entendeu que te fazem bem e que não estão para negociação. É aquilo que você vai fazer porque você sabe, você já entendeu que aquilo é importante para o seu bem-estar e para recarregar as energias, para se sentir criativa, se sentir produtiva, se sentir viva e alinhada com o seu propósito. E aí, gente, podem ser coisas mesmo pequenas. Pode ser um café da manhã tranquilo, uma caminhada ao ar livre, 10 minutos de meditação, você que vai saber. O importante é que esses hábitos sejam pequenos, fáceis de incluir no final de semana e, principalmente, que te tragam uma sensação de cuidado consigo mesma. Agora, se a sua rotina de final de semana está muito sobrecarregada com tarefas, começa devagar. Ao invés de tentar fazer tudo, escolhe uma ou duas atividades que sejam prioritárias. O autoconhecimento também te ajuda aqui. Porque quando você se pergunta o que realmente importa para mim nesse final de semana, você consegue priorizar aquilo que te traz mais retorno emocional e mental. Isso significa, muitas vezes, fazer menos, mas com mais qualidade. E falando em fazer menos, eu queria te convidar a experimentar o seguinte. Escolhe apenas um hábito novo para testar nesse final de semana. Pode ser algo realmente simples, como desligar o celular durante 1 hora, escrever no seu diário ou fazer algo que você nunca conseguiu encaixar na sua rotina durante a semana. Mas escolhe algo que você sabe que vai te reconectar com você mesma. Lembra que o final de semana pode ser um momento precioso para você fazer essa reconexão com a sua essência, com aquilo que te faz se sentir bem, renovada para a próxima semana. Pequenos hábitos criam mudanças sutis, porém muito poderosas. E quando feitos esses hábitos, quando feitos de forma consciente, essas ações simples podem trazer muito mais equilíbrio para a sua vida. Então, para encerrar esse episódio, eu quero te lembrar do meu convite. Escolhe com carinho um hábito para esse final de semana. Pode ser algo que eu já mencionei aqui ou talvez uma ideia nova que tenha surgido enquanto você ouvia esse episódio. Mas, acima de tudo, permita-se observar como é que você se sente ao criar esse espaço para si mesma. Se permite descobrir o que realmente te faz bem. Afinal, o autoconhecimento é isso, uma prática constante de olhar para dentro, se ouvir e, principalmente, agir de acordo com aquilo que faz sentido para você. Esse pode ser um caminho longo, mas eu te garanto que ele é muito prazeroso e à medida que você vai encontrando respostas, vai ficando cada vez mais gostoso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio de hoje e que ele tenha sido útil para você e que nesse final de semana você consiga dar um passo simples, mas que seja transformador em direção a uma rotina mais leve e mais intencional para os seus finais de semana. Muito obrigada por você estar aqui comigo e eu espero que a gente se encontre no próximo episódio. Até lá, cuide-se bem. Tchau!